Olá, tudo bem? Eu sou o professor Danilo e na aula de hoje, dentro da disciplina de cálculo, nós estaremos aí trabalhando com a regra da cadeia para funções de uma e mais de uma variável. Bem, uma motivação aqui para o desenvolvimento de usar a regra da cadeia, né, desse método. Eu gostaria antes de tomar aqui como exemplo uma motivação para usarmos essa ferramenta de cálculo. É, Vamos dar um exemplo aqui que você deseja resolver então a derivada de y em relação a x, onde y é igual essa função descrita aqui por esse binômio ao quadrado. É, Como que nós resolvemos isso, né? Uma solução para resolvermos isso. Uma maneira, então, será expandir esse binômio aqui e resolver, então, o polinômio ali resultante. Pois bem, então, fazendo aqui o produto notável, temos que y vai ser escrito como o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Essa parte é bem tranquila, né? Conteúdo aí que vocês já viram no ensino médio. Mais o quadrado do segundo. Bem, então, passando a limpo aqui, y vai ser igual a x elevado à quarta, mais 8x ao cubo, né? Então, multiplicando aqui 2 vezes 4, e o x ao quadrado vezes o x ao cubo, mais 4 elevado ao quadrado, vezes 6, vezes x elevado ao quadrado. Bom, então, reescrevemos aqui a função y, e agora, então, nós estaremos derivando em relação a x. Então, derivada de y em relação a x será. Só lembrando, né, que como que faz, como se realiza então a derivada em relação a uma potência. Então aqui eu vou escrever aqui a forma geral, né? Então seja que você tenha a função f de x igual a x elevado a n, então f' de x dessa função será n vezes x e o expoente decai 1 grau. Então n menos 1, ok? Bem, então usando esse conhecimento, já esse conceito que vocês já aprenderam, aplicando aqui, ficará 4x, subtrai 1 aqui, do expoente, 3, mais 8 vezes o expoente 3 desce, que multiplica o x elevado agora vai ficar ao quadrado, mais 16 vezes o x ao quadrado, o 2 desce aqui, multiplicando, e ficará então apenas x elevado a 1. Então, passando a limpo isso aqui, temos o seguinte, 4x ao cubo, mais 24x ao quadrado, mais 32x. Ok? Então, nesse caso aqui, né, nós observamos aqui que é bem tranquilo a execução do cálculo da derivada para esta função, mas vamos supor que você tivesse uma outra função, a qual não fosse elevado a x ao quadrado esse binômio, mas sim fosse elevado, como aqui mostra, elevado ao expoente 10. Nota que fica inviável você realizar a expansão aqui desse binômio, né? Mesmo que você possa usar ali algumas técnicas que você consiga desenvolver a expansão disso aqui mais rápido, mas mesmo assim fica um cálculo muito extenso. Por isso, então, ao você realizar algumas manipulações matemáticas, a partir dos conhecimentos preliminares, os conhecimentos que já temos de cálculo, nós vamos então buscar entender aqui a regra da cadeia. A regra da cadeia, então, ele vai nos permitir realizar a derivada de funções compostas, o qual acaba sendo uma ferramenta essencial aí para o cálculo, né, diferencial. Bom, então vamos considerar aqui então uma função y igual a f de u e u igual a uma g de x, deriváveis com a imagem de g contida no domínio da f. Então a derivada da composta desta função g, perdão, dessa função y igual a f composta de g será dada por a derivada da função g, aqui, vezes a derivada da função f, que é o que está para o lado de fora. Okay? Uma outra forma de representar e de nós escrevermos isso, né, seria de dizer que a derivada de y em relação a x será a derivada de f em u vezes a derivada da g em x.
tá? Onde u aqui é igual a g de x, ou, né, também uma outra forma aqui de nós representarmos, reescrevermos aqui a regra da cadeia, que é uma variável, é dizer então que a derivada de y em relação a x vai ser a derivada de y em u, multiplicado então pela derivada de u em x. Né? Uma interpretação que nós temos aqui, então, é esse encadeamento das taxas de variações. Né? Então, primeiro nós fazemos uma variação de x que afeta a u, e essa variação de u acaba afetando, então, por sua vez, ali a função y. Bem, então, primeiro, então, como eu descrevi aqui, né, variamos o x, o que varia u, e que por sua vez ali, então, estaria variando o y. Bem, com base nesse conceito, agora, tomando novamente aquele exemplo 2, que eu tinha dado anteriormente, que ficava inviável nós abrirmos aqui isso aqui em um polinômio, usando então a regra da cadeia, fica muito mais fácil agora de resolvermos então essa derivada. Bem, vamos considerar primeiro que o que nós vamos chamar aqui da nossa função u. Né? Então, quem será meu u? U será isso daqui, x ao quadrado mais 4x. Então, chamaremos esse aqui de u. Ok? Então, reescrevendo aqui no canto, vamos ter que u é igual a x ao quadrado mais 4x. E como que ficou, então, escrita a nossa função y? Y ficou igual a u elevado a 10. Bem, então se nós queremos encontrar a derivada de y em relação a x, como acabamos de mostrar ali, né, na regra da cadeia, nós faremos a derivada de y em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Muito bem. Então, como que fica aqui a derivada de u? Né? O que será isso daqui? Vamos aproveitar aqui. Esse aqui será derivada de u em relação a x será igual a 2x mais 4, né? Lembrando aqui, desceu o expoente 2, subtraiu 1 do expoente, né? Ficando 2x, mais, e aqui subtraiu 1 do expoente, ficou então elevado a zero, x elevado a zero, aqui ficou então 1. Então, sobrando aqui apenas o 4. Bem, e agora, efetuando aqui, vamos mudar uma cor do pincel para dar um destaque melhor, a derivada de y em relação a u, o que será? Esse caso bem simples, né? O expoente 10 vem aqui multiplicando o u e o u, que tinha um expoente 10 reduzindo 1, ficando 9. Muito bem. Agora, realizando a substituição, então, derivada de y em relação a x será essa parte aqui, vimos que deu o dy em u, acabamos de calcular, ficando 10 u elevado a 9, vezes a derivada de u em relação a x, sendo aqui o x ao quadrado, o 2x mais 4. Então, entre parênteses, mais 2x mais 4. Bem, o u aqui, nós vamos substituir ele para deixar isso aqui em função de x, certo? Então, é o que nós vamos fazer o processo contrário que nós tínhamos feito aqui. Então, se u é igual a x ao quadrado mais 4x, basta então aqui substituirmos. Vezes, entre parênteses, x ao quadrado mais 4x. Isso aqui tudo elevado a 9. Tudo bem? Então, e a outra parte aqui já está certo, já está em relação a x mesmo. Então, vai ficar 2x mais 4. Muito bem. E aqui, então, nós terminamos. Pode ver que ficou um processo de cálculo muito enxuto, né? Muito mais direto. Bem melhor do que se tivéssemos que expandir todo esse binômio aqui. Então, aqui já temos uma facilidade que essa regra da cadeia acaba nos trazendo. Bem, a gente está fazendo, então, mais um exemplo para resolver aqui, então. Vamos pegar o pincel. Temos, então, agora uma função y, que é definida como sendo um logaritmo neperiano, né? Então, ln, de x ao quadrado mais 5. Então, o que vamos fazer aqui, igual fizemos no exemplo 2, é substituir a parte interna. Tá? Então, o x ao quadrado mais 5, nós chamaremos de u. Né? Então, u é igual ao x ao quadrado mais 5. Bem,
E o y, então, será reescrito agora em função de u. Então, ln, opa, ela está arrumando isso aqui. Então, será o ln de u. Muito bem. E aí, como que fica, então, a derivada de u em relação a x? Então, derivada de u em relação a x será igual a 2x apenas, né? Porque aqui o 5 é uma constante, então acaba assumindo aqui na hora de realizar a derivada. E a derivada, então, de y em relação a u será o quê? Qual que é o resultado, né? Nos resultados aí que já vimos no cálculo aí, é que a derivada de ln de u é o mesmo que 1 sobre u, ok? Muito bem. Portanto, a derivada de y em função de x será igual à nossa derivada aqui de y em relação a u, que é esse valor aqui, 1 sobre u, vezes o resultado, então, tem aqui, para lembrar, né? Uma colinha aqui, cadê? Então, vezes então a derivada de u em relação a x, derivada da função u em relação a x, que é 2x aqui. Bem, lembrando que precisamos fazer agora a substituição, né? Porque queremos isso aqui tudo em função de x, sem ter outras variáveis aqui no meio. Então, 1 sobre u, o nosso u é o x ao quadrado mais 5, x ao quadrado mais 5, vezes o 2x. Né? Então, passando a limpo isso aqui, temos que a derivada de y em relação a x é 2x sobre x ao quadrado mais 5. Muito bem. Bom, então foi realizado aqui esses dois exemplos, nós aplicando aqui então a regra da cadeia. Até então não foi realizado nenhuma demonstração, né? Apenas a apresentação aqui da regra. E nesse próximo momento agora, vamos estar então vendo uma demonstração aqui, onde nós vamos querer provar o seguinte, tá? Então, fazendo a leitura aqui da nossa proposição, será então, considere então y igual a f de x, uma derivada, tá? Deixa eu colocar o pincel aqui. Então, seja y igual a f de x, derivável em p, e x igual a g de t, né? Derivável em t de x. Onde, né, vamos aqui considerar que o p é igual o g de t em t0 e a imagem, então, da nossa g, ela está contida no domínio da f. Então, aqui, né, essa é uma condição aqui para que a g seja uma composta da nossa função f. Onde h de t, então, será essa função composta aqui, né, da f em relação a g de t. Bom, então o que será provado é que a derivada da função h em relação a t0, ela vai ser igual, então, à derivada da função f em g de t0, né, vezes a derivada da função g do ponto t0. Bem, vou representar um gráfico aqui, para ficar melhor aqui essa explicação. Bom, então vamos considerar aqui o gráfico da nossa função f, né? Então, seja a nossa função f aqui e também uma função t, né, que é uma função da reta tangente da função f que passa aqui no ponto P. Essa função t, nós podemos então representar ela da seguinte maneira aqui, então seria a t de x, né, igual a função f no ponto P, mais a derivada de f em P vezes o x menos o y aqui, né? Bom, notamos que, pode-se notar aqui o seguinte, é que existe aqui, ó, um certo erro, né, uma certa diferença. Eu vou chamar isso aqui, essa diferença aqui, essa função da diferença, será o erro em relação a x. Ou seja, tomado um ponto x aqui, para a função t nós vamos ter esse ponto, e para a função f teremos esse outro ponto. Então, ao calcular essa distância, a distância do resultado da t de x para a f de x, nós encontramos então esse erro em relação ao x. Então, podemos aproximar a nossa função f por t de x, assumindo aqui que haverá um erro aqui ao realizar essa nossa aproximação. F de x é igual, então podemos dizer que f de x será igual à nossa reta t de x, mais o erro aqui associado em relação ao x. Ok? Bom, agora vamos substituir então a primeira relação que nós encontramos, que é, na verdade, a equação da reta,
em 2, né, nessa aproximação. Com isso, né, basta aqui nós substituirmos onde havia o nosso t aqui, por toda esta parte, que é o que representa o nosso valor de t. Com isso, nós temos essa equação, a qual podemos isolar aqui o f de p, passando para o outro lado, ficando então f de x menos f de p igual a derivada no ponto P vezes a diferença aqui, no caso, né, de x e p, mais o nosso erro ali associado. Bom, agora vamos buscar o seguinte. Né? Então, passando aqui para cima a equação ali que resultamos no finalzinho da última página, como sendo esse aqui o nosso terceiro resultado obtido, né, com base ali na substituição realizada. Então, agora, se dividirmos esse resultado 3 aqui por t menos t0, em ambos os lados, né, claro, para manter aqui coerente a igualdade, onde que o t tem que ser diferente, né, no caso aqui é diferente de t de 0. E substituímos ali o valor de x pela nossa g de t e o valor p pela nossa g de t0. Tá? Então, conforme foi considerado ali inicialmente. Então, com isso, ficaremos com a seguinte expressão aqui, com a seguinte equação aqui. Né? Aqui, então, foi dividimos tudo e substituímos. Né? Então, aqui separamos aqui, já que era o mesmo denominador, em duas partes. E agora aplicamos o limite, né? Quando t tende para t0. Então, aplicando o limite, nesta parte aqui, o que nós teremos? Bom, começando a ficar mais interessante, né? Observe, então, que o limite de t indo para zero, dessa diferença de função, né, será igual, divididos por t menos t0, né? Então, quando esse limite se aproxima, quando t se aproxima de t0, temos que essa parte aqui tende a zero. Mas, aqui, continuando, né, o limite, então, como nós representamos aqui acima, temos que o limite foi aplicado em tudo isso, e como aqui temos uma soma, podemos aplicar, então, aqui o limite de ambas as partes, que é o que nós realizamos aqui, né? Então, o limite da primeira parte, mais o limite desta segunda parte. Muito bem. Estamos interessados aqui em tentar descobrir o que acontece, né, quando com esse limite aqui, né? Então, o limite de t indo para t0 para o erro em relação a g de t. Né? Então, não sei se vocês já conseguiram perceber, mas algo muito bom aqui que seria, que viesse a acontecer, é que essa última parte aqui fosse para zero. Né? Será que isso será possível? Vamos estar observando aqui se isso realmente pode acontecer ou não. Bom. Aqui. Muito bem. Estava aparecendo aqui o limite, eu queria trazer para cá, para o próximo slide. Então, esse limite aqui, desta função, eu chamei aqui, nomeei como 5, né? No nosso resultado 5. E o resultado 3 que nós obtivemos anteriormente, eu reescrevi ele aqui, para lembrarmos dele. E se tomarmos o e de x, né? Então vamos considerar e de x igual a uma função ρ de p, ρ em x, perdão, vezes essa diferença aqui de x menos p, onde x é diferente de p, e isolarmos o ρ, o que nós ficaremos, né? Bem, então, e de x, né? Substituirmos aqui por esta parte, né? Como nós descrevemos aqui a nossa e de x. Muito bem. Ao fazermos isso, e isolar então o ρ de x, ficamos com essa razão de f de x menos p de x, menos f' de p, vezes aqui a diferença de x menos p, de x com p. E tudo isso divididos aqui por esta mesma diferença. Muito bem. Ao aplicar, então, o limite em ambos os lados aqui, quando x tende a p, teremos, então, que o limite de ρ de x, onde x tende a p, será igual ao limite da parte da direita, aqui representado. Com isso, ao organizarmos, ao reescrevermos melhor aqui, então, temos aqui que esse x de p
Então, vou escrever uma etapa aqui, um passo antes de chegar nessa última parte da igualdade, que seria o que aqui? Né? Pegando apenas o que está dentro do limite aqui para considerarmos. Isso daqui é o mesmo que f de x menos f de p sobre x menos p, ok? Menos f' de p vezes x menos p, e tudo isso sobre essa mesma diferença. Muito bem. Então, o que foi feito aqui, né? Dessa passagem, desta parte para essa. Nós podemos cortar, então, a parte semelhante, e ficamos, então, apenas então, com essa diferença, com essa razão aqui, né, de diferenças, menos a função, a derivada da função f em relação a p, né, conforme está aqui representado logo abaixo. Com isso, como essa parte da função ela não depende de x mais, né, não depende de x, na verdade aqui, né, nem antes dependia. Então, nós podemos reescrever isso aqui da seguinte maneira. Então, limite de x quando x tende a p, desta razão, onde temos aqui a diferença da função f aplicada no ponto x para a função f menos a função f em p, dividido x menos p. Tá? Então, o que seria então essa parte aqui? O que seria isso que nós temos? Isso daqui nada mais é do que a própria derivada de f, né? A f' no ponto P. Portanto, só não escrevi essa segunda parte aqui ainda, né? Deixa eu colocar aqui para manter a coerência da igualdade. Ou seja, né, o que nós temos aqui? Que o resultado do limite de ρ de x, quando x tende a p, isso daqui será igual a zero, né? Pois esta função, a derivada da função é p menos derivada da mesma função ali para o mesmo ponto. Então, temos ali o resultado zero para essa função ρ de x. Ok? Bem, portanto, se agora nós substituirmos o x igual a g de t, sendo igual a g de t, e p sendo o nosso g aplicado no ponto t0, fazendo essa substituição na nossa e de x, né? Lembra a nossa e de x? Definimos aqui, tomamos aqui em cima, né? Então aqui estaremos fazendo as substituições. Teremos o seguinte, que, então, e de x vai ficar em relação a g, que é uma função de t, está em função de t, igual a ρ, está em função da nossa g de t também, vezes a diferença da g de t menos a h do ponto t0. Muito bem. Com isso, o que nós ficamos aqui de resultado? Tá? Fazendo a aplicação, a substituição ali da equação 7 em 5, na equação 5, e também aplicando o limite, né? Então a nossa equação 5, na verdade, ela já havia o limite aplicado. A única alteração que nós fizemos foi reescrever, então, como vimos agora por último, como que podemos representar de outra maneira a nossa função e. Então, a nossa função e de g de t pode ser dada desta maneira aqui, descrita. Ok? Bem, aqui essa razão aqui nós podemos abrir ela e separar os limites, né? Então, o limite do produto das funções pode ser então escrito como o limite dos produtos. Muito bem. Esse limite aqui, de ρ de g de t, nós já vamos lembrar dele logo adiante, mas
Separando, ficamos também com essa segunda parte. Tá? Ficamos aí com essa segunda parte que é o que seria então, tá? Somente isso aqui, que seria isso daqui. Bom, muito bem. Agora, o que seria, na verdade, aqui, esse limite aqui, esse segundo limite que está multiplicando? Isso aqui nada mais é do que a nossa derivada de g em relação a t ponto zero. Muito bem. Então, como consequência do resultado que vimos anteriormente, qual que era o nosso resultado anterior ali que nós chegamos? Era que o limite de ρ de x, quando x tendia para p, isso daqui igual a zero. Tá? Conforme está mostrado logo abaixo aqui. Bem, de forma análoga, podemos concluir também que o limite de ρ de g de t, quando t tende para t0, isso aqui também será igual a zero. Muito bom. Com isso, nós temos que nosso limite aqui inicial, que era o nosso limite lá que foi isolado, né, da nossa equação principal, temos que, então, isso aqui vai para zero, pois, vamos reescrever isso daqui. Isso daqui, essa segunda parte aqui, ela está limitada. E aqui nós temos um valor que vai para zero. Então, isso aqui vai para zero. E essa parte aqui, por ser a nossa g' de t em zero, isso aqui é um valor limitado. Então, muito bem. Se está limitado, né, então podemos aqui multiplicar pelo zero e concluir então, né, que tudo isso daqui vai para zero. Então, aqui embaixo temos esse resultado aqui, né? Muito bem. Agora podemos voltar na nossa equação 3, né? E se dividirmos então o resultado da 3 por t menos t de zero, que era o que nós tínhamos feito a princípio, tá? Essa segunda parte aqui, né? Então vamos adiante, vamos liberar o espaço aqui. Ok. Agora temos que essa parte é zero. Com isso, né, o que nos resta? O seguinte, vamos tentar reescrever aqui essa penúltima parte antes da igualdade. Tá? Se separarmos isso daqui, então, o limite de t quando t tende a zero aplicado para esta função não surgirá efeito algum, né? Isso aqui está aqui atuando como se fosse uma função, como se fosse uma constante, né? Melhor dizendo. Então podemos tirar essa parte de dentro do limite e aí ficaremos então com f de x, f', perdão, aplicado em relação a g de t que está em função do t0 e vezes o limite dessa outra parte será então esse limite dado por nada mais é, né, por definição, que a nossa g' no ponto t0. Muito bem. Com isso, reescrevendo, né? Então, voltando lá para o que nós tínhamos inicialmente, que era a nossa h, e a ideia do que nós gostaríamos de demonstrar é que h', né, aplicado no ponto t0, é igual à nossa função f derivada em relação a g para o ponto t0 vezes a derivada do que está aqui dentro, né? Que é a nossa g' aplicado no ponto t0. Ok? É isso. Bem, podemos também aqui agora estar expandindo o conceito da regra da cadeia para considerar, então, funções com mais de uma variável.
né? Então vamos ver aqui como resolver como que nós faremos, né, quando nós tivermos mais de uma variável. Então vamos estar considerando aqui uma função z que seja igual a uma f que dependa de x e y, e essa função ela é diferenciável aqui em x e y, onde x é igual a uma função que dependa de t, da mesma maneira, e o y também possa ser escrito de uma forma de uma função que dependa de t. Tá? Ambas sendo então funções diferenciáveis em t, diferenciável de t. Tá? Então, onde z é uma função de t indiretamente. Portanto, se nós quisermos determinar aqui como que se dará a derivada de z em relação a t, isso aqui será a derivada parcial da nossa função f, multiplicados então aqui pela derivada de x em relação a t, né? Mais a derivada parcial da nossa função f em relação a y, vezes a derivada de y em função de t, ok? Bom, vamos estar fazendo um exemplo para entender melhor isso aqui, como que nós aplicamos, né? Mas de forma resumida aqui, né? A ideia será fazer então o quê? Sempre realizar aqui a soma dos produtos das derivadas parciais, né? Da nossa função f com as derivadas internas, né? Que são essas nossas variáveis que representamos por meio de funções que dependem de t, ok? Bom, vamos tomar esse exemplo aqui, tá? Considere então uma função fxy que seja igual a x ao quadrado vezes y, onde z de t, né, é igual a essa nossa função aqui, descrita essas nossas variáveis em formas de funções que dependem de t, sendo que essas funções são dadas da seguinte maneira. O x de t é igual a 4t ao quadrado e o y de t é igual a 3t. Então, vamos estar calculando aqui a derivada de z em relação a t. Bom, então primeiro, vamos estar fazendo o que aqui? Vou estar calculando a derivada parcial da função f em relação a x. Depois vou estar calculando então aqui a derivada parcial da função f em relação a y. Deixa eu arrumar isso aqui, vou escrever em relação a x, acabei colocando aqui também, repetindo de volta ali a função f, aqui, a variável x. Muito bem. Então, quando nós vamos resolver a derivada parcial, o que não for a nossa variável a qual nós estaremos, né, considerando aqui, derivando sobre ela, vamos ignorar, vamos considerar como se fosse uma constante, ou seja, né, esse y aqui, nesse momento nós vamos ignorar ele para nós, no momento que será uma constante, e vamos derivar apenas aqui o x ao quadrado, que vai ficar 2x, e o y só repete, como se fosse uma constante. Muito bem. O mesmo vamos fazer então agora a derivada parcial de f em relação a y. Então agora o nosso x se torna como se fosse uma constante, vamos considerar ele. E vamos ter o seguinte, x ao quadrado apenas, pois, né, a derivada, quando faz a derivada disso aqui em relação a y, né, isso aqui se torna 1. Né? Ok? Então, por esse motivo aí, temos isso, apenas o x ao quadrado como resposta. Vamos estar então agora também calculando aqui a derivada da função x em relação a t. Okay? Então, derivada de x, lembrando que é 4 vezes t ao quadrado, fazendo a derivada em relação a t, ficará o resultado 8t apenas. E para a derivada de y em relação a t, teremos apenas o valor 3. Muito bem. Agora, vamos estar fazendo as substituições. Bom, então, derivada de z em relação a t, isso aqui será igual a nosso resultado aqui da derivada parcial em relação a x, que é esse daqui, que vai ficar 2x vezes y, vezes a derivada de x em relação a t, que é 8t, mais a derivada parcial de y, x ao quadrado, vezes a derivada de y em relação a t, que é 3. Bom, note que precisamos alterar aqui o x e o y, né, para deixar eles representados em função de t também. Então, vamos estar fazendo essa substituição. Deixa eu acertar um pouco aqui. Ficou um pouquinho melhor. Bom, então, derivada de z em relação a t será igual a 2 vezes o valor de x, que é 4 vezes o t ao quadrado. 4 vezes t ao quadrado. Vezes o y, que é 3t. 3t. Vezes o 8t,
que já está aqui, mais o valor de x elevado ao quadrado, então entre parênteses aqui eu vou colocar o valor de x, que é 4 ao quadrado, e o expoente 2 aqui vai aparecer aqui em cima. Muito bem. Vezes o 3. Vou esquecer aqui, senão dá diferença no cálculo. Bem, fazendo essas contas aqui, vamos ter, passando a limpo aqui, 2 vezes o 4, 8. 8 vezes o 3, aqui 24. E 24 vezes o 8 resultará em 192. Vezes t ao quadrado, vezes t elevado à quarta. Mais, aqui expandindo aqui, resolvendo essa potência de potência, e elevando 4 ao quadrado também, né? Então vai ficar 16 vezes t elevado à quarta, vezes 3. Bom, isso aqui multiplicando, vai ficar o 16 vezes o 3, 48, t ao quadrado, é esse termo aqui. E aí somaremos a primeira parte. Então, tudo isso aqui ficará em o valor de 240 t à quarta. Muito bem. E é isso, pessoal, pela aula de hoje. Aqui à frente até tinha separado mais espaço no slide com o mesmo enunciado desse exercício ali, caso fosse necessário escrever mais um pouco. Mas a aula de hoje é isso. E muito obrigado aí pela atenção de vocês. Até a próxima.